bora lá. Terceira sessão de hoje, Prova Nacional Docente. O que nós temos aqui, Marco, é o terceiro estudo da Prova Nacional Docente. Bom, vamos lá, vamos nos basear nos 4 principais erros. Esperar o edital para começar a estudar. Este é o 4º erro que lá em fevereiro a Yara Diniz publicou lá na BBC Brasil, né? 4º erro, esperar o edital para publicar. E eu mostrei neste vídeo, fizemos esta aula quarta-feira. Alguém assistiu aí? Fizemos a aula quarta-feira aqui no YouTube, né? Porque são 250 semanas, mas às vezes eu resolvo fazer umas aulas extras aí, né? Fizemos uma aula extra, onde eu demonstrei como eu acertei 80% na prova de mérito. Essa que a professora precisa acertar 42, eu também precisava acertar 42. Eu fiz 47. Então, nesta aula eu demonstro como que eu consegui fazer, tá? Com as etapas. E, assim como o jornalista já tinha denunciado, tudo aquilo que eu estudei, a minha média foi de 80% para cima. Tudo aquilo que eu não tinha estudado... Ah, Marco, mas você passa porque você faz questão... Tá, mas aqueles conteúdos que eu não tinha estudado, o meu desempenho veio para 64%. Ou seja, não vem que não tem. Não tem Rei Leão neste mundo. Se você não estudar aqueles conteúdos, a chance de você conseguir acertar questões sem conhecer aquele conteúdo cai para 60%. Então, quanto mais conteúdos você consegue estudar da forma correta, mais você consegue ter um desempenho na prova. Por isso que não adianta ficar esperando o edital para você estudar. Lembrar vocês que aqui no canal do YouTube eu fiz uma playlist com o nome Método de Estudo, tá? Então, todo esse pedacinho da aula que eu falo sobre método, como hoje eu falei sobre avaliação, ficarão junto com esses... Cadê? Junto com esses vídeos aqui, tá? Aqui no Instagram é para cima, aqui no YouTube para cá. Ficarão com esses vídeos aqui separados, cortados, tá? A Sheila tá fazendo isso para mim. Cortados, tem lá 80% da prova, tem treinar a memória certa, tem metodologia da matemática, tem as questões discursivas e tem a história de estudar lei e estudar autores. São os conteúdos fatuais versus conteúdos conceituais, né? Muito bem. Mas, Marcos, está falando da Prova Nacional Docente. Isto que eu vou falar agora também estará numa outra playlist aqui no YouTube. Então, nosso canal está cheio de playlists agora, tá? Tem uma playlist só da Prova Nacional Docente, tá? Que é o Enem dos professores, tá? Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Aqui está o edital do ENAD 2021, que é o que nós estamos estudando. Assim que sair a prova do ENAD 2024, nós começaremos a estudar aqui a prova do ENAD 2024, tá? Muito bem. E o que nós vamos estudar aqui? Que questão? Quem de vocês... fala para mim agora. Quem de vocês que não clicou, menos no story que não funcionou, que não clicou para fazer a questão e falou, meu Deus, que questão comprida, que desânimo. Quem de vocês que não fez isso? Eu fiz. Eu cliquei e falei, Marco do céu, você vai colocar isso pra galera estudar na segunda-feira? Você tá maluco? Você quer derrubar a audiência? Você quer que as pessoas sofram? Por quê, maluco? Então, questão número 30. Por que você pegou essa questão, Marco? Porque ela tinha LDB. LDB. Não estamos estudando LDB hoje? Artigos 21 ao 28? Peguei LDB. Falei, cara, vou estudar um pedaço. Tinha esse pedaço na Prova Nacional no ENAD 2021? Tinha. Será que vai ter LDB na Prova Nacional Docente? Eu não tenho dúvida que terá uma questão lá. Então vamos dar uma olhadinha. Marco, como que você faria esta questão? Eu não leria isto. Não. Eu não leio. Esta questão, eu já olhei e vi assim, as seções 1 e 2. Então eu sei que eu tenho a 1 aqui, e eu sei que eu tenho a 2 aqui. Não tenho como fazer sem ler isso. Tá? A parte de cima eu desprezo. Esta parte, não tenho como ler isto aqui. A Paula perguntou, você viu que teve alteração no edital nos valores das notas da prova de Campinas? Vi que teve o edital da redação, né, Paula? Teve alteração que a redação valia 100 e poucos % lá, 100%, 100 pontos, e as objetivas valiam 50, eles deram uma equilibrada. Isso nós já falamos aqui, tá? Mas depois nós comentamos mais, tá bom? A Cláudia Araújo falou o seguinte, quase desisti, cara. Pois é. Mas olha a questão. A Lei 10.639/2003 alterou o LDB
para incluir no currículo oficial do ensino fundamental e médio a temática da história e cultura africana e afro-brasileira. Ok. Somada à Lei 11.648 de 2008, que complementa essa normativa com a inserção da cultura indígena. A última questão de hoje, a última questão desse simulado estava aqui. São exemplos que caracterizam um avanço no processo da construção das sociedades de aprendizagem. Tá certo. Colocaram a história e cultura africana e afro-brasileira lá em 96, né? Não, lá em 2003. E depois, em 2008, colocaram a questão da história da cultura indígena. Isso avança na sociedade da aprendizagem? Sim, como que não? Então, a seção 1 é verdadeira. 1 é verdadeira. 1 é verdadeira. A 1 é falsa. E as duas são falsas. Então, dá para perceber que aqui não tem muita eliminação do gabarito, né? Vamos para 2. Essas leis não apenas inserem a temática da história e cultura africana, afro-brasileira e indígena no âmbito da legislação escolar, ao alterarem o currículo oficial, como também lançam as bases para a construção da sociedade que a nação deseja ter no futuro, para torná-la mais inclusiva, aqui é a palavra boa, intercultural, de modo que contemple verdadeiramente a questão da diversidade étnico-racial. Fechou. Fechou. Vamos lá para as alternativas? As asserções 1 e 2 são verdadeiras. E a 2 é justificativa correta da 1. Eu acho que sim. Vamos para B. As asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras. Mas a 2 não é uma justificativa da 1. A 2 está justificando a 1. A 2 é falsa. Não, a 2 não é falsa. Agora aqui há que se perguntar. A 2 está justificando que essas leis não apenas colocam no âmbito da legislação para alterar o currículo, mas também elas lançam bases para construir uma sociedade. Quando você coloca na lei, isso não está a base. O que é a base da sua casa, cara? É o alicerce. O que é a base do nosso convívio? É o Estado Democrático de Direito, é a lei. A base aqui no Brasil tem países que é o espiritual. Tem países que é um rei. Tem países que é, sei lá o que, a cultura, né? Principalmente países orientais. Mas aqui, no nosso país, a base do nosso convívio é o Estado Democrático de Direito. Quando você põe algo na legislação, você está criando uma base para construir uma sociedade melhor. Está na lei. Nós somos muito influenciados pela legislação totalmente neste país. Então, essa alternativa ela justifica, colocou na lei, e isso lança uma base. Ela explica a primeira? Eu acho que sim, né? Sim mesmo, 90% acertaram. Cláudia Araújo. Olha como essa questão foi fácil. 91% das pessoas aqui que responderam acertaram, só 3 pessoas erraram. Então veja, vamos lá. Vamos fazer as questões mais curtas primeiro e as mais longas depois. Isso é verdade. Isso tem um pouco de sentido. Mais. Muitas vezes as questões longas são fáceis também. Não pode olhar para uma questão longa e falar, isso aí é muito difícil. Não tem relação, tá? Por isso que precisa treinar muita questão fácil ou difícil para você não se enganar com o tamanho da questão. Muito bem, Marco. Lá no artigo 26A, está falando que foi alterado em 2008 a história e cultura afro-brasileira e indígena. Mas onde é que faz esses comentários, Marco? Está aqui, ó. Uma sociedade da aprendizagem. Quem que fala isso, Marco? Esse artigo que está disponibilizado ali na questão. Deixa eu ver que artigo que é. Vamos ver que artigo que é este. Está ali o link ali, né? Esse artigo que fala aqui. Antropologia, Diversidade e Educação. Um campo de possibilidades. Neuza Maria Mendes de Guzmão. Tá? Vai fazer uma relação entre a antropologia, estudo do homem, né? E a história, né?
dessas culturas e vai fazer também uma leitura dessa legislação. Ah, é legal ler isso, Marco? Eu acho muito legal, tá? Tanto acho legal que eu vou postar o link aqui no Instagram para vocês e vou postar o link aqui no YouTube para vocês.